tradução e edificação. O que o Eterno deseja falar comigo, com você hoje, meu irmão, minha irmã, neste dia, é a respeito se nós estamos dispostos a lutarmos uns pelos outros. É a ministração que o Eterno me deu. E, claro, existem muitas coisas que fazem com que eu e você desistamos de lutar pela vida. Não só a vida do nosso irmão, mas até a nossa vida. Nós queremos desistir de tudo, desistir daquilo que o Senhor tem para nós vivermos. E o Eterno sempre nos chamou para a perseverança, em algumas traduções traz a paciência e a fé dos santos, ou a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu sei que não é o mais popular. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, né? Ele falou, eu sei que não é o mais popular, eu sei que não é o que todo mundo quer, mas o Mashiach, ele não vai vir antes que a grande tribulação aconteça. Não foi isso que ele disse, não é isso que está escrito. E muitas vezes nós temos que sempre trazer isso a nós, para que a nossa perseverança seja mais uma vez fortalecida. Porque se a gente se esquece de tudo que o Senhor nos chamou e do que vai acontecer sobre a terra, a gente vai amolecendo, vai se prostrando diante de coisas que não é para nós nos prostrarmos. Nós não podemos deixar de ser vigilantes. Nós não podemos nos esquecer de que nós fomos chamados para sermos soldados do Senhor. Que nós estamos vivendo em uma guerra. Existe uma guerra espiritual gigantesca à nossa volta, ainda que nós não a vejamos. Todos os dias. Todos os dias. O servo bom e fiel é aquele que se mantém vigilante, ainda que o seu Senhor não esteja por perto. É aquele que faz o que o Senhor pede para ele fazer, ainda que ele não esteja por perto. Então, o Eterno, ele é poderoso para nos guardar, só que isso não significa que não tenhamos lutas. O texto de Apocalipse, capítulo 13, inteiro, nos fala um pouco sobre isso, e Shaul HaShaliach também tratou isso aos crentes de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele vai falar, eu aconselho muito a você, no seu lar, ler Apocalipse, ou Galos, Hitgalut, capítulo 13, inteiro, e também Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nos dá um pano de fundo do que vai acontecer, além de, claro, Matitiahu 24. Esses três textos falam resumidamente do quanto será um tempo difícil antes da volta do Mashiach, antes da volta do nosso Senhor. Então, só para dar uma contextualizada, eu quero ler Hitgalut, Apocalipse 13, versículo 4 a 10, está escrito, eu vou resumir o texto, dizendo que as nações adorarão ao dragão, que deu a besta o seu poder, adorarão a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Abriu sua boca, que é 3 anos e meio. Abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E o texto continua, e tem um momento que diz assim, foi permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam na terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém será levado ou leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, mas necessário é que a espada seja morta. Aqui está a perseverança, a paciência e a fé dos santos, ou a perseverança e a fidelidade dos santos. É um texto difícil de nós digerirmos. Um texto não é simples de digerir esse texto. Imagina você ler o versículo 10. É um texto difícil de digerir. E Shaul HaShaliach, em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5, você pode ler também inteiro na sua casa. Ele vai tratar que nós não fôssemos movidos tão facilmente, não nos perturbássemos no espírito, ou por qualquer tipo de palavra, epístola, como se fosse deles, dos apóstolos, sobre o dia do Mashiach, que se ele estivesse perto, porque ele disse o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, eu estava lendo esses textos
E meditando, eu falei, Senhor, nós precisamos muito lutarmos uns pelos outros. O Senhor estava falando, essa ministração já tem algumas semanas que ela veio para mim. E o Senhor falando sobre, Ele nos ministrou que as lutas que virão sobre toda a terra, um dia a gente vai olhar para o que nós vivemos hoje e nós vamos dizer, puxa vida, o que eu vivi naquele tempo nem se compara com o que está acontecendo. O que eu vivi naquele tempo nem se compara com o que eu estou vivendo hoje ou com o que eu estou passando hoje. E o Eterno me ministrou fortemente sobre nós lutarmos uns pelos outros, nós darmos valor para o que nós temos hoje, sobre nós orarmos e não deixarmos de orar pelas pessoas que nós amamos. Recentemente eu estava ouvindo um louvor de um ministério que me edificou muito, foi muito usado na minha vida por muitos anos e continua sendo usado. E eu estava no carro ali e eu fiquei pensando, puxa, eu estava chorando, sendo muito ministrado por 2 canções que nós estávamos ouvindo enquanto nós viajávamos. E eu falei, Senhor, eu queria tanto, eu não orei na verdade, eu pensei comigo. É que eu estava na presença do Senhor. E eu comentei com a minha esposa ali naquele momento, eu pensei e comentei com ela, estou tentando reproduzir tudo exatamente como foi. E eu falei, eu queria muito ter vivido nessa época e especificamente neste lugar. Eu queria muito estar naquele lugar ali que aconteceu esse grande mover do Senhor. Por tantos anos esse ministério foi usado na minha vida. E eu falei, eu queria muito estar ali. Eu não tive oportunidade de visitá-los pessoalmente, não nessa época, nunca na verdade, mas principalmente durante essa época. Grandes ministros de louvor saíram deste lugar, desta época. Nesta época eles foram formados, eles foram chamados pelo Eterno, eles se sobressaíram no Brasil. E eu falei, eu queria muito estar ali. Eu estava aos prantos, emocionado com tudo que eu estava ouvindo. Eu falei, como pode? Olha que ministração maravilhosa, olha essas canções. Eu queria muito ter esse privilégio de estar ali. E na mesma hora, sem que eu esperasse que o Eterno fosse falar, naquele momento, Aruch me ministrou. Aruch me ministrou, falou, o Eterno falou comigo. O Eterno falou comigo o seguinte, ele disse, enquanto você olha e deseja ter vivido naquele lugar, muitos olham para você com o desejo de viver o que você vive, no lugar que você vive, com as pessoas que você convive. Não por inveja, mas por desejarem serem tão privilegiados quanto você é. Ali a emoção parou. Eu até parei de prestar atenção nas músicas e eu fiquei pensando, puxa, é verdade. E eu comecei passou um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi dentro do ministério, dentro da Beit Sear Shalom, dentro do ministério Som do Céu. Eu falei, puxa vida, quantas pessoas não moram onde eu moro, no sentido de estarem próximos, de poderem congregar conosco. Quantas pessoas acompanham o ministério e desejaram um dia falar, olha, eu queria estar ali. E sabe o que é interessante? Eu estando neste lugar, eu sou tentado e provado a não dar valor ao que eu recebo. Ou até dar valor, mas não como alguém que não mora, que não esteve conosco o tempo todo daria, se viesse para cá. E eu tenho certeza que também muitas pessoas que nem sempre estiveram conosco, que ao virem, ao permanecerem conosco por um tempo, não estou dizendo isso agora, mas até no passado, onde nós tínhamos uma sinagoga maior com mais pessoas, essas pessoas talvez não davam valor depois de algum tempo congregando. Talvez você, andando do lado das pessoas pelo qual o Eterno pediu para você lutar, no começo você veja, você olhe e você só consiga identificar flores, você só veja os frutos, mas você não vê o quanto essa pessoa lutou para que as raízes fossem profundas e o quanto o Eterno trabalhou na vida dela para que espinhos fossem removidos e para que pragas fossem removidas. E talvez você passe a olhar para essas pessoas e você já não olha mais os frutos nem as flores, você olha para as pragas que ela está lutando para remover, você olha para os fungos, para os bichos que estão querendo
destruir essa árvore, destruir essa vida, e a gente passa a desvalorizar aquilo que o Senhor nos deu para cuidarmos, e em um tempo onde, como nós lemos agora em Apocalipse, em Tessalonicenses, onde o amor vai esfriar, onde haverá muita aflição, nós vamos ter que nos apegar a toda a bondade que o Eterno fez, e quem essas pessoas são, e o quanto elas significam para nós, o quanto nós as amamos, porque em tempos difíceis, meus irmãos, as piores coisas que estão dentro de nós, elas saem para fora. Em tempos difíceis, o pior que está dentro de você tende a sair para fora. E o Eterno até usa isso para que ele revele, está vendo o quanto ainda você precisa ser trabalhado, o quanto você ainda precisa se converter e se voltar para mim. Esta coisa ruim que saiu de dentro de você, isso precisa ser removido da sua vida. Do contrário, ela vai continuar vindo à tona, vindo para fora, e você nunca vai viver a plenitude que eu tenho para você. Em tempos difíceis, nós somos tentados a descartar as pessoas que mais o Eterno pode ter usado nas nossas vidas. Nós descartamos tudo que nós vivemos de bom e nós nos desanimamos a lutar pelas vidas que Ele colocou nas nossas mãos. E dentro do carro, na estrada, nós estávamos indo para um tempo de qualidade em família com a nossa filha. A Ruach me ministrou. Enquanto você olha e deseja ter vivido naquele lugar, muitos te olham com o desejo de viver o que você vive, no lugar que você vive, com as pessoas que convivem, não por inveja de você, não como um pecado, não por cobiça, mas por desejarem serem tão privilegiados quanto você é. E ele acrescentou, muitas pessoas andaram com o meu filho, sem saber, sem ter noção, sem valorizar quem ele era. O que aquele tempo significava para toda a história da humanidade. Não era apenas um avivamento que hoje você deseja viver, ou que você deseja ter vivido ao lado das pessoas que você admira. Se tratava do meu filho, primogênito, unigênito. E ainda assim, não valorizaram. Não valorizaram Yeshua. E ele estava aqui. Nós podemos desvalorizar todas as pessoas que estão à nossa volta, nós podemos perder o amor. E acrescentando ao texto que nós lemos de Apocalipse, um texto, como eu li com os irmãos, de 2 Tessalonicenses, Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses 2, Mateus 24, ele vai acrescentar para nós, você pode ler na sua casa ele inteiro também, o capítulo inteiro. Ele vai tratar que naquele tempo, versículo 6, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, um exercício que nós precisamos fazer como servos do Senhor é perseverar no amor. Nós precisamos perseverar no amor. Nós não podemos deixar de lutar. Nós não podemos. Todas as vezes que nós somos tentados a descartar, a nos dividirmos, a deixar as pessoas para trás, nós temos de fazer o exercício. Será que o Senhor me deixou um dia para trás? Será que Ele olhou para mim e falou, vou descartar isso aqui? Será que o Eterno algum dia me tratou como descartável? E a relação que Ele tem contigo, você acha que Ele descarta a relação que Ele tem com você? Quantas pessoas querem descartar as relações, descartar a amizade, descartar casamento, descartar votos? Uma das coisas que Melech David fazia, que o rei Davi fazia, ele escreveu um salmo sobre isso. Ele falou, pagarei os votos que eu fiz ao Senhor. E a gente canta essa canção, esse trecho deste salmo, todo Havdalah, todo encerramento do Shabat, quando a gente separa o Shabat dos outros dias da semana, como o Eterno ordenou, ele falou que é um dia diferente de todos os outros. E a gente faz uma cerimônia que significa isso, separação, distinção. Havdalah, este é o nome. Havdalah em hebraico significa distinção. Vocês vão fazer distinção do sábado, entre o sábado e os outros 6 dias. Os 6 dias são 6 dias comuns. O sábado é um dia que eu santifiquei. Façam distinção, façam Havdalah. E sempre quando a gente termina o Havdalah, nós cantamos uma música dizendo, pagarei os meus votos ao Senhor. Todos os votos que eu fiz, eu pagarei. Porque o Eterno sempre foi uma pessoa constante, ele sempre é, aliás, ele é constante, ele não muda. E ele deseja que eu e você sejamos assim. Nos tempos difíceis, nós sejamos pessoas constantes, dizendo uns aos outros, o meu amor por você não mudou. O tempo mudou,
Mas o meu amor não pode mudar. As lutas podem ser diferentes, elas podem ser mais intensas, mas o meu amor, ele precisa continuar na mesma intensidade. Ele precisa ser constante. Eu preciso ser constante nas minhas relações, nas minhas lutas pelos meus irmãos, no meu casamento. As lutas podem mudar, os desafios podem vir. Existem tempos onde você não está tendo desafio nenhum, onde tudo é rosas, né? Tudo são rosas, tudo é doce, mas existem momentos onde pode vir o amargor. Mas o nosso amor, ele precisa ser constante, ele não pode ser mudado, ele não pode mudar. E sempre que você for provado isso, você precisa se lembrar daquilo que o Senhor te chamou. Opa, o meu amor não pode mudar. O meu amor não pode mudar. O Eterno não muda o amor dele por mim. Naquele tempo as pessoas elas vão mudar, elas vão ser movidas em seu amor por causa do aumento da maldade. Por mais que a maldade aumente, nós não podemos diminuir o nosso amor. Eu ainda estava orando, meditando nisso que o Senhor está ministrando. E eu pensei, puxa, naquele tempo nós vamos precisar de um grande avivamento, maior do que tudo que nós vivemos para poder suportar. E meditando nisso, na história um pouco dos crentes, dos servos do Senhor, eu vi o quanto há grandes avivamentos e o contato com o sobrenatural é intenso quando as trevas se intensificam. Os maiores são os milagres das pessoas quando existem tempos de guerra, em tempos de perseguição, são muitos os milagres. Acontecem grandes avivamentos. E o profeta Joel, ele fala sobre um grande avivamento que virá no fim dos tempos. Quando o sol se tornar em trevas, a lua em sangue, ele fala que neste tempo, que é o tempo do fim, ele fala que haverá um grande avivamento, onde o Espírito do Senhor seria derramado sobre todos os povos. Isso está em Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. É um texto muito conhecido sobre jovens, sobre os servos e as servas, os filhos e as filhas, profetizando sonhos, visões e maravilhas nos céus e na terra. E naquele tempo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala de um grande avivamento, mas o avivamento, ele precisa passar pelo amor. Ele precisa passar por aqueles que perseveram em amar. Que ele passa por aqueles que pelo amor perdoam, que ao serem alguém faltar, alguém errar com eles, a pessoa vai falar, porque eu amo, porque eu sou chamado a amar, eu vou escolher amar, eu vou escolher perdoar. Porque enquanto você estiver cercado de pessoas, e o Eterno tem para que você esteja sempre ao lado de pessoas, você vai ser provado no seu amor, porque essas pessoas que estão à sua volta erram. Ah, meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão à nossa volta, elas erram. Se você convive com a sua família, você sabe disso também, que as pessoas da sua família erram. E os da família, aqueles que nós convivemos, são aqueles que nós mais participamos dos erros, no sentido de ver e conviver com pessoas imperfeitas. Então o Eterno nos chamou para os dois, para que estejamos juntos, a despeito das nossas imperfeições, porque Ele faz isso. Pode parecer estranho para você. Por que o Eterno me chama para conviver com pessoas imperfeitas? Mas Ele faz isso. O desejo dele sempre foi isso. Eu quero habitar no meio de vocês. E você acha que Ele está querendo conviver? Ele falou isso porque Ele iria conviver com pessoas perfeitas? Não. Mas pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, que estão sendo alcançadas em misericórdia. São pessoas carentes dele. Foi para essas pessoas que ele disse, eu quero habitar no meio de vocês. Ele falou para um povo no deserto, que o provou por 40 anos. Ele disse para este povo, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero que vocês se voltem para mim. Ele sempre deixou muito claro o desejo dele de estar conosco. Mas nós não. Nós queremos que as pessoas estejam longe de nós. E nós somos provados em nosso amor. Nós somos provados em nosso amor. Todo avivamento. Talvez a gente olhe para o tempo do fim, como nós iniciamos essa mensagem, e o que está para acontecer. E nós pensamos, o Senhor vai derramar um grande avivamento, você começa a raciocinar. E você, puxa, para nós suportarmos isso tudo, eu acredito que o Eterno vai derramar um grande avivamento. É verdade, você não está errado. Isso não vem de você, creio eu, porque está nas Escrituras. Porém,
Todo avivamento, ele passa pelo amor. Todo avivamento passa pelo amor. Se você talvez é como eu sou uma pessoa que busca o avivamento e procuro ser intenso nisso. Mas eu sou provado no meu amor e no convívio, porque eu, por natureza, já compartilhei com os irmãos. Não sou uma pessoa muito do convívio com muitos. Eu já compartilhei aqui. Eu não sou naturalmente aquela pessoa mais sociável. Eu me vejo assim. Não sei como o Senhor me vê, não sei como outros me veem. E eu estou disposto a mudar isso também. Para ser um servo melhor. Para ser um servo melhor. Então, porque eu sei que não adianta. O grande avivamento que eu tanto busco para a minha vida e para a minha família, ele vai passar pelo amor. Porque ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Eu vou falar e falar a língua dos homens e dos anjos, mas eu serei um instrumento oco. Um prato, eu só vou fazer barulho, não importa quantos dons, quantas línguas eu fale, quantas línguas eu interprete. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e aí eu atraia muitas pessoas, você atraia muitas pessoas, porque você fala tão bem, você conhece de tudo, não tem um assunto que você não saiba destrinchar, que você não saiba falar, elaborar bem. Ainda que você tenha uma fé capaz de mover montanhas, e as pessoas, claro, quem não vai querer estar do lado de alguém que move montanhas? Se você não tiver amor, nada você será. Ainda que você dê aos pobres tudo o que você possui e entregue o seu corpo para ser queimado, você se torne um mártir da fé. Se você fizer isso sem amor, não valeu para nada. Você morreu por uma causa. Você morreu por uma religião. Mas você fez sem amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, eu vou ler o versículo 8 agora. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor vai permanecer para sempre. Todo grande avivamento, em períodos de grande aflição, ele vai passar pelo amor. Sabe quais as histórias que chegaram para nós do tempo do nazismo? Sabe quais foram as histórias que chegaram para nós? As histórias de pessoas que ajudaram umas às outras. Em um tempo de grande ódio, perseguição, de atos desumanos. As histórias que chegaram para nós foram aquelas que, olha, eu sobrevivi porque alguém me colocou dentro da casa dele, e essa pessoa correu o risco de morrer, de ter a família baleada, de ter a família fuzilada. Ela, mesmo assim, ela correu esse risco para me proteger, e ela me levava comida. Olha, essa pessoa, ela correu grande risco, mas ela me colocou no porão, ela construiu um cômodo falso para poder proteger eu e a minha família. São essas histórias que chegaram para nós. Histórias de pessoas que amaram, que lutaram pela vida de outros. Todo grande avivamento, grande mover do Senhor, passa pelo amor. Porque se não passar pelo amor, não valeu de nada. Não é um avivamento. Não é um avivamento. Se nós não amamos, de nada importa os dons. E todas as nossas estruturas não servirão para nada. Quantas pessoas não perderão a salvação porque resistem a amar? Quantas não abandonarão e trairão uns aos outros por não amar? Todos nós precisamos entender que o Eterno nos chamou para fazermos e vivermos no tempo do fim. É lutarmos uns pelos outros em amor. Um texto de Eclesiastes, muito conhecido, eu quero ler com os irmãos, Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12. Está escrito, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Você quer receber recompensa? Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se.
E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? E isso eu vi muito também nos relatos, nas histórias que nos contam sobre a Segunda Guerra, sobre as pessoas estarem juntas. Eu sempre me lembro de uma frase do Vladek Spiegelman, acho que assim é o nome dele, que escreveu, o pai do Art Spiegelman, eu acho que é isso, que escreveu Maus. A primeira esposa dele dizia, eu quero morrer, eu não aguento mais isso. E ele dizia, não, nós temos que viver, nós temos que lutar pela vida. E, de certo modo, ele mantinha aquela mulher viva, porque ele não desistia. E também, de certo modo, ela o mantinha vivo, porque ela era uma motivação para ele continuar lutando. Quantas vezes ele não desistiu, porque ele queria vê-la de novo. E ela não desistiu porque ela queria vê-lo de novo. Quando nós estamos juntos, nós podemos nos motivar se nós nos amarmos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, voltando ao texto aqui. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós estamos em um momento sobre toda a terra onde o julgamento, a desconfiança, a ingratidão nos faz desconfiarmos uns dos outros e nos faz não valorizar as pessoas que nós temos e nem valorizar o nosso tempo de oração e intercessão pelas pessoas que nós amamos. Sabe, quando eu compartilho aqui com os irmãos, eu falo de verdade. Olha, se você tem um pedido de oração, nós vamos orar juntos. E eu creio que o Eterno vai fazer um milagre, porque eu vejo o milagre que Ele faz. E mais do que isso, tenho certeza, se você compartilha, as pessoas que compartilham, que podem também, claro, não é todos que podem, existem coisas que só no privado podem compartilhar para nós podermos orar juntos. Mas nós não podemos deixar de dar valor às nossas orações, às nossas intercessões. Nós não podemos deixar de dar valor ao tempo onde nós podemos orar juntos, onde você pode ter alguém para orar com você. Não deixe de dar valor a isso. O Mashiach Yeshua, ele tratou sobre isso, aquela ministração que o Senhor me deu no carro, falando, olha, muitas pessoas andaram com meu filho sem saber, sem ter noção, sem valorizar quem ele era, o que aquele tempo significava. Talvez nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos olhar para trás no futuro e dizer, puxa, que tempo maravilhoso que eu vivi, que maravilha que foi aquela que eu tive. Quantas pessoas não olham para o período pré-pandemia e dizem, olha, nós éramos felizes, nós não tínhamos problemas em andar por aí, não tínhamos problemas com a quantidade de pessoas nos lugares, era um tempo diferente. Hoje é tudo tão diferente, hoje é tudo tão mais difícil. Dê valor para o que você tem hoje, para que você continue lutando pelas pessoas que você deseja ver salvas. E Yeshua falou sobre essa ministração. O Eterno não disse algo que antes já não havia sido ministrado. Mateus 13, versículo 16 e 17, mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos porque vocês ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A ministração que o Senhor me deu. Assim no livro de Yohanan também está escrito, capítulo 1, versículo 10 a 12. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. O que o Hanan está colocando? A pessoa que o mundo foi feito por meio dela, estava no mundo e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, da mesma forma que o Hanan escreve aqui sobre as pessoas que reconheceram Mashiach, e no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós hoje estamos sendo chamados para não desistirmos de lutar e reconhecermos o bem e os privilégios que o Senhor tem dado a nós. Olha a sua volta, meu irmão, minha irmã. Talvez hoje você diz, isso aqui que eu estou passando é intransponível, mas você não sabe o dia da manhã. Eu quero crer que nós vamos orar a partir de hoje, crendo que o Senhor vai transformar o nosso entorno agora, mas também termos a noção do tamanho da bondade que Ele tem dado a nós. Não se torne um ingrato,
E não deixe de lutar pelos seus. No nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno tenha falado fortemente ao seu coração. Tempos difíceis virão sobre toda a terra. E nós vamos precisar da perseverança, da unidade e do amor. Porque sem unidade nós não vamos poder amar. E sem amor também não há unidade. Uma coisa completa a outra. Eu não posso estar com pessoas que eu não amo. Eu não vou fazer bem para elas. E eu não posso falar eu amo, mas não quero viver em unidade. Ambos, unidade e amor, precisam de perseverança. Nem todo dia você acorda dizendo eu vou amar. Sabe, nós estamos em dívidas uns com os outros. Nós temos a dívida do amor. Nós devemos o amor uns para os outros. Você possa pagar todas as suas dívidas no nome de Yeshua.